Então, eu vou criar aqui um novo circuito para começar a mostrar para vocês alguma coisa que é relacionada a bits, como lidar com bits na linguagem C. E a gente vai precisar isso do Arduino. Então, aqui, eu vou, num primeiro momento, só arrastar um Arduino Uno aqui, porque o que eu vou precisar nesse momento é abrir o código aqui. Vamos lá, código, texto. Vou apagar esse comentário aqui. A gente, conforme falei para vocês, já em aulas anteriores, no Arduino, a gente programa uma linguagem parecida com C, semelhante a C. Em inglês, o pessoal chama de C-like. Parece com C, mas não é. Porque eu já até comentei, eu acho que na primeira aula, que todo programa em C, ele começa com uma rotina chamada main. É assim, ó, é aqui que começa o código. Aqui que a gente coloca o nosso código inicial, né, vai botando o nosso código aqui, e essa main é que vai chamar as outras rotinas. Mas quando a gente programa para o Arduino, nem existe esse main, já é uma diferença da linguagem C. A gente só tem esses métodos aqui inicialmente, e é óbvio que a gente pode criar os nossos próprios métodos, né? Nós vamos construir o nosso programa estendendo isso, né? Esses dois métodos que a gente tem aqui no Arduino, eles são métodos que não dão return, eles não têm assim, return algum valor, né? Return algum valor, sei lá, return 10, não, eles não têm, né? Não tem, esses dois métodos não têm. E aí, para quem sabe alguma coisinha da linguagem C, sabe que quando a gente tem um método que não retorna nenhum valor, eles são void, a gente coloca como void. Então, void significa vazio, tá? Vazio, que não faz nada, né? Void, vazio, oco, certo? Vazio, oco, desocupado, que não faz nada. Void significa que ela não retorna nada. E os tipos que tem na linguagem C, o Arduino referência, ele já mostra aqui os tipos que a gente pode usar aqui na linguagem dele. Está aqui, ó, tipo de dados. Bool, Boolean, byte, char, double e etc. Alguns desses tipos são específicos do Arduino. Já que eu falei para vocês que isso aí não é C, é C-like, é parecido com C, só para falar para vocês, por exemplo, byte é um caso bem nítido, que byte é um tipo que só existe no Arduino. Se vocês forem fazer um programa em C, aí fora, para qualquer outra coisa, sem ser para o Arduino, no momento que vão compilar, no momento que vocês vão traduzir da linguagem C para a linguagem de máquina, que é a linguagem que o microcontrolador, o microprocessador vai executar, vai dar um erro, porque ele vai dizer o que é byte, a não ser que vocês estejam programando para o Arduino. Aí byte é um tipo específico do Arduino. Pessoal, como eu vou querer mostrar algumas coisas para vocês aqui no Arduino, eu vou querer imprimir aqui no monitor serial alguma informação, vamos usar como receita de bolo, assim, vamos configurar a comunicação serial e vamos imprimir algum valor. Então, só para relembrar, ou para explicar para quem não sabe, a placa Arduino ela pode ser alimentada por uma USB, tem até aqui a imagem da USB. Quando a gente conecta a USB aqui no conector USB aqui do Arduino, a gente aproveita para alimentar. Inclusive, quando a gente inicia a simulação, vocês percebem que ele conecta aqui, ó, vou aqui, ó, iniciar a simulação, ó, conectou. É a simulação aqui do Tinkercad que ele ligou a alimentação e começou a funcionar. Mas a USB significa Universal Serial Bus, é o barramento serial universal. Então, o USB no Arduino ele pode cumprir duas finalidades. Uma para alimentar a placa, apesar que para alimentar a placa a gente também pode conectar baterias na placa para fazer ela funcionar, certo? Mas a gente pode alimentar por USB, ou também a gente pode alimentar na energia elétrica, né? Na tomada, se tiver um adaptador, né? Ele tem um conectorzinho aqui, ó. Então a gente liga o adaptador de energia, mas aqui a gente usa o USB para alimentar. Mas também o USB pode cumprir outra finalidade, que é para comunicação serial via USB. O USB ele funciona em velocidades rápidas, né? Ele permite velocidades muito altas. Mas aqui no caso do Arduino, a gente vai usar uma biblioteca de comunicação serial que ela é padrão com, vou pegar aqui RS-232. Historicamente, isso a comunicação serial é usada em computadores há 60, 70 anos, isso é uma coisa muito antiga. Tem um padrão chamado RS-232,
também conhecido como RS232C, tá aqui, que é a versão que o pessoal usa hoje em dia, mas é um padrão de 60, 70 anos atrás. Então, historicamente, a gente tinha nos computadores, antigamente, esse tipo de conector e usava para fazer comunicação a baixa velocidade. Com a USB do Arduino, a gente pode usar a mesma biblioteca que a gente usava na comunicação serial do passado, aquelas de 60 anos atrás, para fazer comunicação com o computador a baixa velocidade. E para a gente é mais que suficiente. Então, aqui no código, vamos lá rapidinho, até não vou dar pin mode, nem vou usar, mas a gente tem assim, serial.begin, para inicializar a serial. E eu vou botar um valor aqui, 9.600, que isso aqui eu vou discutir com vocês na aula específica lá de comunicação serial. O professor Werner também vai explicar, na aula teórica, que historicamente, tinha algumas velocidades que eram já padronizadas. E 9.600 era um padrão. Até meu dedo, quando eu começo a digitar serial begin, o meu dedo vai mais rápido que o cérebro, já escreve a serial begin 9.600, certo? Porque era uma velocidade padrão. Ela é lenta, né? Ela é 9.600 bits por segundo. Só para vocês terem ideia, eu tenho uma internet em casa que é 240 megabits por segundo, que é 240 milhões de bits por segundo. E aqui é 9.600 bits, então é muito mais lenta. Mas para as nossas aplicações é mais que suficiente. Então aqui a gente diz, olha, inicializa serial que eu quero me comunicar do Arduino para um outro dispositivo, mas no caso é um computador, para um computador usando a comunicação serial. E no computador, normalmente, a gente tem um programa que a gente usa para se comunicar com o Arduino. E o mais básico é o que a gente chama um monitor serial. É um programa que, inclusive, quando vocês têm aqui na IDE do Arduino, vocês lembram do Arduino IDE? Na IDE do Arduino, vocês têm aqui um monitor serial. Aqui eu tenho que procurar aqui agora, nem tem aqui, ó, serial monitor. Vocês podem abrir também para fazer a comunicação com o Arduino usando a USB, aí vocês se comunicam. Mas aqui no Tinkercad, a gente tem aqui embaixo, olha que maravilha, monitor serial. Então, a gente pode simular aqui no Tinkercad, o que a gente escreve aparece aqui. Por exemplo, vou apagar isso aqui e vou escrever assim, serial.println, bom dia. Na linguagem C, os comandos são terminados por ponto e vírgula, tá? Não pode esquecer. Quem fez Python, às vezes esquece, porque no Python não tem isso, né? Mas na linguagem C, os comandos são terminados por ponto e vírgula, tá? Então, serial.println, bom dia, e depois um delay de 1 segundo, né? 1.000 milissegundos. Se a gente executar esse código aqui e abrir o monitor serial, a cada 1 segundo ele escreve bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, certo? Então, para quem quiser saber mais sobre isso, que a gente vai ter uma aula depois sobre comunicação serial, no Arduino referência, conversão, poxa, está bem aqui na minha frente, está bem aqui em cima, comunicação serial. Então, na comunicação serial, se vocês olharem, aí ele tem uma explicação das placas, quais seriais as placas têm. Para a gente, isso aqui não vale a pena gastar tempo com isso, mas aí ele tem os métodos que a gente pode chamar. Então, o primeiro método, begin, a gente tem que chamar uma vez para configurar serial. Depois, para escrever na serial, se a gente quer escrever pulando uma linha, é print line, print ln. Ele imprime e pula uma linha. Ou se quiser só escrever, print, sem pular a linha. Às vezes a gente quer escrever uma coisa do lado da outra. Eu quero mostrar para vocês que na linguagem do Arduino a gente tem aqueles tipos que a gente pode usar, né? Vai me interessar especificamente usar bool de booleano, que é um tipo que a gente usa para receber ou true ou false. Uma variável booleana é uma variável que ela ou vai ter um valor verdadeiro ou falso. A gente chama isso de booleano. Aí agora também, no caso do Arduino, a gente tem as constantes aqui, ó. Deixa eu pegar aqui onde é que estão as constantes. Aqui, está bem do lado. A gente tem a constante high e low. Então coincide, pessoal, que high é a mesma coisa que true, mesma coisa que verdadeiro. E low é a mesma coisa que false. E como a gente usa variável booleana para receber ou true ou false, também serve para receber high e low. Não é muito convencional, mas pode ter algum exemplo ali que a gente declara uma variável booleana para ela receber high e low também. Variável byte, que só existe no Arduino, ela serve para receber valores que ocupam 1 byte na memória. Então, deixa eu abrir aqui um docker.
Pessoal, 1 byte é um valor de 8 bits. Qual é o maior valor, qual é o maior byte que vocês podem receber? 8 bits uns, acho que está faltando aqui. 8 bits uns, certo? Se a gente tivesse só 1 bit para representar valores, a gente poderia representar 2 valores, ou ia ser 0 ou ia ser 1, certo? 1 bit a gente representa 2 valores. Com 2 bits a gente representa 4 valores, ou é 00, ou 01, ou 10, ou 11, certo? Com 3 bits a gente representa 8 valores. Com 3 bits a gente representa 8 valores. E com n bits a gente representa 2 elevado a n valores, porque essa aqui é a fórmula, tá? Porque 2 elevado a 1 é 2, então com 1 bit a gente representa 2 valores, com 2 bits, 4 valores, com 3 bits, 2 elevado a 3, 8 valores, com n bits, 8 valores. Então, com 8 bits, que é 1 byte, a gente consegue representar 2 elevado a 8 valores, que o maior valor é tudo 1 e o menor valor é tudo 0, certo? Então, com 1 byte, quando a gente declara uma variável que é byte, o maior valor que a gente vai conseguir representar vai ser 255. Por que 255? Porque tudo 1 é 255. Tudo 0, obviamente, é 0. E tudo 1 é 255. A gente representa 256 valores, que vai do 0 a 255, né? Mas com 1 byte, o maior valor inteiro que a gente consegue representar é 255. Tanto que, olha só, então, com 3 bits, se eu chegasse aqui e fizesse assim, olha, byte, valor, e atribuísse assim, olha, valor igual a 300, e mandasse imprimir o valor, a gente pode mandar imprimir como decima. Vou botar assim, ó, só para vocês olharem. Quando a gente dá o serial print line, a gente pode escolher a forma que quer imprimir. Então, eu quero imprimir como um número decimal, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vocês já entenderam que eu fiz porcaria. Mas olha só, vamos iniciar aqui a simulação. Ele está imprimindo 44. Aí alguém vai falar assim, que loucura é essa? Ué, eu atribuí 300. Cadê aqui o código? Eu atribuí 300. Quando eu mandei imprimir, ele imprimiu 44, porque deu um estouro, um overflow, porque ele só aguenta até 255. Quando ele passou, vocês tentam atribuir um valor maior que 255, ele volta a ser 0 de novo. Dá para entender por que é 44, certo? Por causa desse overflow que ele deu. Então, e vocês viram que a linguagem C nem avisa. E vocês estão lá todos felizes. Fiz meu programa e feliz até na hora que executar. Na hora que executar, cliquei no lugar errado. Na hora que executar, fala, poxa, deu problema. Então, na linguagem C, vocês têm que cuidar disso aí, tá? Vocês têm que cuidar. Aí, deixa eu mostrar rápido para vocês. Tem um operador chamado sizeof, que eu vou passar aqui meio na corrida, tá? Tem no vídeo lá para vocês olharem depois com calma. Na linguagem C tem o sizeof, que ele retorna o tamanho de uma variável ou o tamanho de um tipo. Então, por exemplo, se eu mandasse imprimir sizeof, podia mandar imprimir sizeof de valor, tá? Pode ser uma variável. Mas até para simplificar, eu nem quero esse valor aqui, vou apagar, sem querer estou colando aqui. Então, não tem aqui, eu só vou mandar imprimir sizeof de byte. Aí vocês vão falar, já aprendi, não precisa nem mostrar, eu já sei que vai aparecer 1, porque 1 byte, obviamente, tem 1 byte. A variável byte tem 1 byte, isso já aprendi, então eu já sei que pode contar até 255. Outra questão que vocês têm que se preocupar é que a variável inteira, ela ocupa 2 bytes, então sizeof int. Mas já é melhor, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, se a gente declarar uma variável int, vocês fizeram assim, int valor, uma variável que eu chamei de valor, já que eu estava chamando as outras de valor, né? Qual o maior valor que eu consigo atribuir para essa variável? Aí alguém vai pensar assim, vou fazer as contas, vai ser 2 elevado a 16. Aprendi com Montes. Aí é aquela questão de contar nos dedos que eu comecei a falar para vocês e parei, que era o seguinte, com 1 bit a gente representa 2 valores, ou é 0 ou 1, né? Com 2, 4 valores. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Olha aqui, com 8 bits era o 256 valores, lembra? 512, 1024. Com 10 bits, 1024 valores, que o pessoal costuma chamar de K, é um K minúsculo, um K é 1024, não é 1000, tá? É um K de 2 elevado a 10. Ele é diferente de 10 elevado a 3, né? Mas é próximo, aí o pessoal chama de um K. 2 elevado a 10, 1K. 2K, 4K,
8K, 16K, 32K, 64K. Com 16 bits, dá para representar até 2 elevado a 16 é igual a 64K, que é igual a 64 multiplicado por 1024. Isso aqui é 65.536, tá? Ninguém precisa saber de qual, mas de tanto já fazer, eu já sei, né? Então, o maior valor que a gente supostamente, porque eu vou corrigir essa informação com vocês, tá? O maior valor que a gente supostamente poderia atribuir para uma variável int seria 65.535, que são 65.536 valores, mas vai de 0 até 65.535. Mas, quando a gente declara uma variável em C como int, pessoal, ela tem um sinal, uma variável inteira, a gente pode atribuir assim números negativos, né? Menos 3, menos 100, menos 1.000, menos 2.000. A gente não pode atribuir valores negativos para uma variável inteira, porque ela tem sinal. Então, o int, na verdade, não é 2 elevado a 16, porque o int ele vai gastar 1 bit para representar o sinal. Vou explicar assim de uma forma bem simplória. É como se gastasse 1 bit para dizer se é positivo ou negativo. Então, não é 64K, certo? É 32K. E vocês fazem a conta aí, que é 32 vezes 1024. Aí agora eu nem me lembro de cabeça. Vocês podem fazer a conta, mas é o maior valor que vocês podem atribuir para o número inteiro. Agora, se a gente sabe que aquele número é sempre positivo, existe um recurso da gente colocar unsigned, na linguagem C, unsigned int. Unsigned int, então, significa um inteiro sem sinal. Aí a gente pode atribuir até 65.536. Deixa eu até explicar para vocês que o byte do Arduino é a mesma coisa que a gente tem na linguagem C, que é o unsigned char. Na linguagem C tem o tipo char que ocupa 1 byte. O unsigned char é nativo da linguagem C, então é um char sem sinal. Então, o byte que a gente tem no Arduino é a mesmíssima coisa. 32.768 é o maior valor que a gente pode, mas é um valor razoavelmente grande. Tá? Aí tem outros modificadores, pessoal, que existe o long, tá? O long, size off de long. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou imprimir sem pular linha. Vamos imprimir aqui. Ele vai imprimir quantos bytes ocupa um número, um byte, que a gente já sabe, né? Quantos bytes ocupa um número inteiro, e depois quantos bytes ocupa um long, separado por espaço em branco, e só depois ele vai pular a linha. Ah, tá, esse print line aqui não precisa. Aqui seria meio tolice, é só botar no último print line. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver que o byte ocupa 1 byte, o inteiro ocupa 2 bytes, e o long... Ah, pessoal, eu preciso falar uma coisa. Isso é no Arduino, tá? Porque isso é dependente do processador, do microcontrolador. Então, no Arduino, o byte ocupa 1 byte. O byte não precisa dizer que é no Arduino, né? O byte só ocupa 1 byte. Mas o inteiro ocupar 2 bytes e o long ocupar 4 bytes é aqui específico do Arduino, tá? Então, quando a gente quer um número que a gente quer que seja maior que 64K, aí a gente tem que usar o long. E o long também é a mesma coisa, usa 1 bit para o sinal. Então, aí, se vocês querem ainda, se vocês têm certeza que o número vai ser sempre positivo, pode botar unsigned long, né? Outra coisa, vocês lembram da tabela da verdade do OU, do E e do OU? O E e o OU. O E, em inglês, é o que a gente chama de AND, né? Então, vocês fizeram circuitos digitais, aí eu espero que vocês lembrem do E e do OU. Mas mesmo em introdução à informática, a gente tinha os operadores do Python, para quem fez lá, a gente tinha o operador AND e o OR. Agora, na linguagem C, isso também tem no Python, vou mostrar para vocês rapidinho, também tem os operadores bit a bit. Bit a bit. Que em inglês, o pessoal dá um nome de bitwise operators. Operadores no nível de bit, tá? Operadores bit a bit. E, ou, vocês estão vendo aqui, O, X, O, lógica binária, aquilo que vocês aprendem. Então, a tabela da verdade, vocês lembram da chamada famosa a famosa tabela da verdade do OU? Vou escrever OU, depois eu boto o operador para a gente lembrar. A tabela da verdade do OU é assim, ó. Eu até quando dou aula em introdução à informática, quem fez comigo, se alguém fez comigo, deve saber que eu dou um exemplo assim, olha, eu vou viajar se eu ganhar na loteria ou tirar férias, certo?
Então, se eu ganhar na loteria ou tirar férias, eu vou viajar. Vou para o Caribe, lá, aproveitar a minha vida. Então, olha só. Se eu não ganhar na loteria, nem tirar férias, aí, poxa, coitado de mim, mas eu não vou viajar. Se eu não ganhar na loteria nem tirar férias, eu não vou viajar. Então, 0 ou 0 é 0. Agora, se eu não ganhar na loteria, mas tirar férias, eu vou viajar. Se eu ganhar na loteria, mas não tirar férias, eu vou viajar. Aí eu mando meu empregador lá tomar banho e falar, ganhei na loteria, azar, vou viajar. Agora, o melhor dos mundos, até, ganhei na loteria e tirei férias, vou viajar. Então, a tabela da verdade do ou é assim, ele só é falso quando os dois são falsos. Basta um deles ser verdadeiro que o resultado é verdadeiro. Isso aqui é a tabela da verdade do ou, né? O operador ou na linguagem C é a barra em pé. A barra em pé é o operador OR, né? O operador ou. Então, essa, lembrando para vocês, é a tabela da verdade. Então, ela tem uma propriedade interessante que é a seguinte. Se vocês pegarem qualquer bit, vou representar como um X aqui, tá? Qualquer bit, que eu representei com um X, que faça um dó com 1, vai ligar o bit. É 1. Então, qualquer bit, se for 0, 0 ou 1 é 1, ou 1 ou 1 é 1, certo? E, por outro lado, qualquer bit que vocês fizerem dó com 0, você vai preservar o bit. Você mantém o bit. Porque, olha só, se ele é 0, 0 ou 0, continua 0. Então, continua o mesmo bit, continua o X aqui. Ó. Ele é 0, fez o ou com 0. Agora, se ele é 1, faz o ou com 0, continua 1. Então, quando vocês fazem o ou com 0, vocês preservam o bit. Então, por exemplo, se eu tenho um número binário qualquer, aqui um 0, um número binário, vou representar como X. Se vocês vão dizer que eu quero ligar este bit aqui que está marcado, eu vou até botar uma cor diferente nele, vou marcar aqui, ó. Eu quero ligar esse bit. Os outros eu quero preservar. Se eles já estão ligados, eu deixo ligado. Se eles estão desligados, eu deixo desligado. O que eu faço? Eu faço um ou, vou botar embaixo, mas depois eu boto do lado, eu faço um ou com 000, 1000. Onde eu faço o ou com 0, eu preservo. Porque a gente viu que quando a gente faz um ou com 0, a gente preserva. Esses aqui eu preservei. Esses aqui eu preservei. Agora, onde eu faço o ou com 1, eu ligo. Eu quero ligar esse bit. Então, se a gente fizer assim, a gente liga. Antes de continuar, falar para vocês que tem um operador shift left e operador shift right. Deslocamento para a esquerda e deslocamento para a direita. Se vocês têm dúvida, pensa isso aqui como se fosse uma seta. Olha aqui, é uma seta para a esquerda e aqui é uma seta para a direita. Então, o que esse cara faz? Ele desloca... Pensem se vocês têm um número que é assim, ó. Ele é o número 1 em binário, tá assim, tá? Se a gente fizer assim, olha, se eu fizer um shift para a esquerda, um shift left de 3, como é que vai ficar esse número? Deixa eu copiar aqui para vocês verem. A gente vai fazer um deslocamento para a esquerda, então a gente joga esse cara fora e acrescenta um 0 aqui. É assim que a gente faz o deslocamento. 2 deslocamentos, bota outro 0. 3 deslocamentos, bota outro 0 aqui. Então, esse cara aqui, ó, é o resultado disso aqui. A gente pega esse número aqui e faz 3 deslocamentos para a esquerda. Certo? Se a gente tem um registrador que a gente tem... Vou representar como X aqui, tá? Independente do valor dele. E a gente quer ligar, vou botar uma cor diferente aqui, a gente quer ligar esse bit e preservar os outros. Certo? A gente quer ligar esse bit aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Ah, já aprendi, Montes. A gente faz um ou com 0, 0, 1, 0, 0. Certo? Porque a gente está ligando esse bit aqui, ó. Certo? Não é isso que a gente está fazendo? A gente está fazendo ou e está preservando os outros. Agora, existe uma notação que a gente faz o seguinte. Olha só. Esse cara aqui, vou fazer embaixo para não apagar. Esse cara aqui não é a mesma coisa que a gente pegar esse cara aqui e fazer um shift de 2 bits para a esquerda. Esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que o 1, tá? Então, assim, quando vocês virem 1 shiftado, é a mesma coisa. Então, se a gente pegar esse valor 1 aqui, shiftar 2, vai virar isso aqui, ó, em binário, tá? Esse 1 em binário, shiftando 2, vira esse cara aqui. Aí, então, se a gente, em vez de botar isso aqui, botar isso aqui, só que eu vou botar um parênteses aqui, tá? A gente está ligando esse bit e preservando os outros.
Aí alguém vai falar, por que essa confusão? Por que eu vou fazer aqui? Porque esse cara aqui é nome de bits. Porque assim, no Arduino, a gente vai fazer assim, ó, ISC01, ISC00, porque é mais legível para o programador entender que, quando ele olha isso aqui, ele já está acostumado, que, eu estou ligando o bit. Então, olha aqui, vamos voltar aqui para a minha anotação aqui. C10, ele equivale a 2 aqui, ele é a posição 2, ó, 0, 1, 2, ISC10. Montes, como é que eu posso saber isso? Eu duvido, eu sou um cara cético, eu duvido. Você duvida? Então, porque se você duvida, tu vem aqui, tu pode fazer assim, ó, print line ISC, o que eu falei? 01, né? Ou era 10? Até já esqueci, acho que era 10, né? ISC 10. Tá? Eu quero olhar o valor do ISC 10. Quando a gente imprime um cara que é número decimal, assim, quando era byte, eu precisava botar esse decimal aqui, esse DEC, para dizer que é decimal. Quando ele já é um número inteiro, nem precisa. Então, ali, serial print line ISC 10. Vamos olhar aqui no monitor serial, deixa eu limpar aqui. Está imprimindo 2, 2, 2, só para mostrar para vocês que eu, então, mandei imprimir esse ISC 10, só para vocês terem a confiança que ISC 10 é a mesma coisa que 2. Então, se eu tivesse um registrador qualquer, aqui é o meu registrador, tá? Estão entendendo? Aqui é o nome do registrador. Eu quero ligar esse registrador, preservando os outros bits, os outros eu não quero mudar. O ISC 10, eu faço um OU, isso aqui. Que em Python também tem os operadores binários, tá? Eu não sei se vocês viram isso, que às vezes a gente não explica isso na disciplina, mas em Python, se a gente quer escrever um número binário, a gente põe assim 0B. Então, por exemplo, 0B é 10, 10, 11, 11. Isso aqui é um número binário. O problema é que o Python me mostra em decimal. Isso aqui até pode ser útil. O cara quer olhar assim, quanto vale esse número binário convertido para decimal? Então, abre o idle aqui e em Python vê super rápido. Mas se o cara quiser ver, poxa, eu queria ver em binário mesmo, que é meio ridículo, né? Mas aí em Python tem o bin. A gente dá assim bin, aí ele mostra, ele converte numa string, na verdade, né? Mas é uma string que representa esse número binário aqui, certo? Porque a gente pode fazer assim, olha, bin de 175. Aí é o inverso, tá? Olha aqui, ó. Quanto é 175 em binário? Aí é exatamente esse valor que eu botei aqui em cima. Mas para que serve isso, Monteiro? Porque assim, ó, eu quero saber quanto é o 10, 10, 1, 1, eu quero saber quanto é isso, ou, por exemplo, 000000100. Eu quero saber quanto é o resultado dessa operação aqui, como é que vai ficar os bits. Aí eu aprendi com o Monteiro, mas eu quero ficar treinando. Aí vocês botam esse cara aqui, escreve bin para olhar o resultado em binário, tá? Porque senão vai aparecer em decimal. Aí tá aqui, aí vocês vão ver, ele pegou esse cara aqui e ligou, mas já estava ligado. Ele ligou esse bit aqui, ó, mas já estava ligado aqui, ó. Ele ligou esse bit. Mas se eu quisesse ligar o segundo bit aqui, preservando os outros, aí a gente faz assim, ó. Então, agora, como é que é o resultado disso? Ele ligou esse segundo bit. Então, pessoal, os operadores binários, eles têm Python. Se vocês quiserem treinar, vocês treinam aqui no Python. Inclusive, tem o operador E, tá? Que eu não vou falar, vou deixar para uma próxima aula de laboratório, o END, né? O E tem aqui. Tá? Aí vocês podem ver, o E, ele vai zerar. Aqui onde tem 0, ele zera, e onde tem 1, ele preserva. É o contrário. Depois a gente pode falar sobre isso. Outra coisa que vocês podem fazer aqui é olhar o operador de deslocamento, o shift. Eu quero pegar esse cara aqui, dar um shift left de 3 bits. Como é que vai ficar isso aqui? Ele pegou, jogou esses 3 bits mais alta ordem fora, acrescentou 3 zeros à direita. Então, ele deu o shift left. Vocês podem olhar essas coisas, pode olhar o shift right, isso pode ser útil no futuro, para alguma coisa, né? Mas vocês podem treinar aqui no idle para quem preferir, para quem se sentir confortável. Ou podem usar o monitor serial e testar aqui, por que não? Eu quero olhar aqui quanto é 0B10, ou com 0B11, sei lá, quero olhar isso aqui. Para mostrar esse cara aqui em binário, no print line, a gente bota assim, vírgula, bin. Tá? Então, uma dica. Lembra que antes eu botei um DEC aqui para olhar em decimal? Se a gente quiser olhar em binário, bin. Então, vamos lá. Monitor serial, vou apagar aqui. Então, vocês podem olhar aqui, pode ficar treinando os Zs, os Ous.